Jiu-jitsu esportivo ou jiu-jitsu para todos? A gente vai falar de jiu-jitsu, a gente não fala de assuntos da mente. Hoje vocês vão gostar bastante, o assunto vai ser bastante interessante. Eu sou André Ricotti, de novo aqui no nosso canal, falando da mente. E hoje aqui, muito honrado, está com o meu grande amigo José Roberto. Eu estava até perguntando para ele, né, Zé, como é que eu te apresento, porque quem tiver curiosidade depois vai conhecer um pouco lá do Zé Roberto. O Zé Roberto é um grande mestre de jiu-jitsu, poeta, cantor de música, compositor, ligado ao mundo das motos, mas é muito assunto. Hoje Eu rodo o prato. Então, Zé, queria agradecer de novo aí aceitar o convite, estar aqui. E por que eu te chamei? A gente conversou um pouquinho para o pessoal entender também. Você hoje faz um trabalho com jiu-jitsu, né? A gente conversa muito e você acabou me instigando, né? A parar para pensar e olhar. Eu nunca fiz jiu-jitsu, já fiz outras lutas. Só que você faz um trabalho diferenciado, né? E que um pouco que você contou, não dando muito spoiler, mas você ajuda pessoas, às vezes que estão em situações até de depressão ou de algumas outras doenças, mas mais do que isso para alcançar, né, capacidades de autocontrole e domínio interessante. Então, Zé, seja bem-vindo ao Falando da Mente. Conta um pouquinho aí sobre o teu trabalho. Obrigado, antes de tudo, é uma honra para mim estar aqui perto de você, né? Tenho uma admiração por você muito grande e estar aqui, ter sido convidado é bom. A gente tem um espaço para poder falar, né, do que a gente acha importante, né? Então, quando eu falo da diferença do jiu-jitsu esporte para o jiu-jitsu ligado ao self-defense, quer dizer, o sistema de autodefesa, é porque o jiu-jitsu como uma arte marcial foi criado para a guerra, foi criado de uma forma marcial, né? Para você ter um pensamento, uma atitude marcial, e você se defender na guerra, né? Alguém quer matar você está brigando, você está se defendendo. O esporte, ele tem uma característica própria de um esporte. Então ele é cercado por regras, por normas, por um monte de coisa que às vezes limita você ter uma experiência verídica no momento que se faz necessário você se defender, do momento do enfrentamento real, onde você não vai dar 3 tapinhas no amigo e o juiz vai parar a luta. Sim, isso, na verdade, não existe. Tem diferença, né? Uma diferença enorme, né? Então, eu percebi que tem muita gente que pratica o esporte, né? Eu vou chutar qualquer número, hipoteticamente, só para a gente ter uma linha de pensamento. Tem 8 milhões de pessoas que praticam o jiu-jitsu esportivo, né? E tem 5 vezes esse número de pessoas que gostariam de aprender simplesmente a se defender, não querem praticar o esporte, né? E quando eu falo de se defender, você passa por vários sentimentos, né? Você passa pelo sentimento de você ter noção da sua base. O que acontece? Então, quando você pensa no que é o sistema de autodefesa, você aprende noção de distância para o perigo. Tenta em tudo que eu falar você conseguir tentar fazer associações para a tua vida diária, né? Você aprende a ter distância do perigo, noção de distância. Você aprende a ter uma base sólida de movimentação, né, para tudo que você precisa fazer, né? Uma base emocional também. Você aprende a não ter medo dos enfrentamentos. Quer dizer, se eu preciso enfrentar uma questão, né, como se eu fosse o estoico, se eu tenho que enfrentar uma questão, eu vou enfrentar e pronto, porque eu tenho que enfrentar aquela questão. E o princípio básico da legítima defesa, por incrível que pareça, é a gentileza. E por que eu falo isso? Que parece que não tem a ver, né? Parece uma coisa antagônica, né? Mas tem tudo a ver. Porque quanto mais seguro, o medo é um sentimento horroroso que todo mundo tem. Sim. E não é o fato de você aprender um sistema de autodefesa, você ser um profissional de arte marcial, que você vai deixar de ter medo. Quem diz isso é mentiroso. A única coisa que difere você dos outros é que você aprende a direcionar esse medo. E ir com medo mesmo. Por quê? Porque você está preparado tecnicamente num treinamento diário ou quase diário a se defender de situações que podem acontecer, né? Quando eu falo que o primeiro conceito é realmente a gentileza, porque quando você tecnicamente está preparado
para se defender de qualquer coisa, você não faz parte da briga do outro. Você não dá direito ao outro de controlar a sua emoção. Você começa a gerar limites ali. Você põe os limites, né? E você passa por isso sem se sentir diminuído. Porque a decisão de não brigar foi sua. Mas não foi porque você estava com medo de fulano, de Beltrano, de uma situação qualquer. Foi porque você sabe plenamente o que você é capaz de fazer e você não vê o porquê fazer aquilo. Então, é interessante que você está até trazendo um pouco o que a gente sempre traz aqui, que você está falando é que o próprio treinamento te traz muito autoconhecimento. Não, claro. Né? E eu gostei dessa parte que você falou, você decidiu não brigar. Acho que um dos grandes problemas das pessoas, de uma forma geral, é o orgulho, né? E às vezes a pessoa acha que não posso perder uma briga, não posso perder uma discussão. Só que ele conhece a capacidade dele e ele decide que ele não quer. Então, né? a pessoa quando não está preparado tecnicamente, isso é 100% tecnicamente. Né? Você quando tem um treino que você faz defesa de tapa todo dia, defesa de gravata, defesa de empurrão, tem noção de distância, movimentação, aquilo faz parte de você. Né? E eu não falo como instinto. O homem não tem instinto. Né? O homem, ele produz movimentos repetitivos que criam hábitos que ele vai fazer de imediato. Quem tem instinto é bicho. Né? Você joga um cachorro na rua, ele não vai morrer. Você joga o seu filho de 2 anos, ele morre. Né? Então, quanto mais você treina, né, mais você está preparado, a tua automatização está pronta. Então você não pensa muito, o cara vai dar o trapo, você se defende, abraça ele ali, elimina o problema e acabou. Agora, o bacana de tudo, que eu falo até para meus alunos, é o seguinte, o entendimento biomecânico dos movimentos é que faz a coisa ser bacana de fazer. Né? Porque o jiu-jitsu é ponto de apoio, alavanca, velocidade e força. Então, quando você está num confronto com alguém, você procura primeiro parar a máquina de bater. Quer dizer, alguém tem que bater, eu tenho que defender. Para isso tem que ter uma boa base, uma noção de distância, tudo. Né? A partir do momento que eu toco no adversário, eu já vou tocar no meu ponto de apoio, para que eu possa aplicar as alavancas. Na verdade, você começa a ficar até estratégico, né? Você não, tem 100%. E sempre que você bate alguém, você está exposto a apanhar também. Sim. Se você tiver um princípio de pensamento de simplesmente parar a briga, quer dizer, eu não vou fazer parte da briga dele. Né? Eu vou parar a briga dele. Então, com leigo, é lógico que eu estou falando isso com leigo, não estou falando dos jogadores profissionais. Com leigo, normalmente você para um conflito de 0 a 12 segundos. Porque não tem por que demorar mais do que isso. Não tem por que demorar mais do que isso. O cara vai te golpear. Fecha dentro dele, prende o braço, põe para baixo e acabou. Não tem problema nenhum. Entendeu? E o bacana, eu falo que esse entendimento todo é o bônus que você ganha. Porque o principal é realmente essa paz que você ganha. Sim. De você não se sentir... como é que eu vou explicar isso? Você não se sentir agredido. Você não se sente agredido. Você fala assim, não, o cara está nervoso, ele passou algum problema, ele está passando. Você começa a entender a situação de uma forma diferente. Eu vejo a situação de forma diferente. Né? E com isso, você consegue ter uma vida muito melhor. Por isso que eu falo, se hoje em dia o sistema de autodefesa é implementado nas escolas, desde o início, a quantidade de bullying que você evitar. Nossa, a quantidade de problema que você evitaria. Mas acho que esse é o grande ponto, né? O que você está trazendo hoje em dia, na sociedade que a gente tem, porque criou-se uma coisa anti-violência. E eu já vi uma explicação, até de especialistas, que eles falam a violência não é um problema, às vezes ela é necessária. Claro, né? Então, claro. O problema é que qualquer coisa, e a luta, até pelo nome, quando alguém fala luta, não, isso é violência. Então, eu não vou, não, você não vai nem aprender. Só que o que você está falando, não, pelo contrário, isso é psicológico. Eu vou falar o seguinte, quanto mais você aprende a se defender, menos vontade você tem menos vontade você tem de brigar. Não faz sentido para você. Você pensa, caramba, eu estou aqui, me arrumado, usei minha camisa de linho, vim de azul para parecer mais magro. Você está muito bonito hoje. Então, enquanto a gente fazia o teste aqui de câmera, a gente ficou fazendo essa análise. A gente fez, eu tenho medo de ficar com a barriga aparecendo, né? Mas quando eu estou lateralizado. Então, quer dizer... Então você não se preocupa muito com as coisas. Sim. Entendeu? Você começa a ter uma visão também periférica.
você começa a olhar, pô, o cara está parado ali, aquele cara está estranho. Você começa a ter uma mente defensiva. Infelizmente, nos dias que a gente tem vivido, aí sim, isso é muito importante. A pessoa que fala, eu vou falar uma coisa assim bem grossa agora, pode falar nesse programa? Pode. Bora abrir o verbo? Eu falo o seguinte, o cara que não sabe se defender e tira onda de pacifista, ele é só frouxo. Faz sentido. Né? É como se eu falasse para você o seguinte, olha só, não, eu sou pacifista, mas esse documento que está escrito que eu sou pacifista, eu dou para você assinar. Eu vou complementar. Você está entendendo? Eu vou complementar a sua com uma frase que eu vi ontem de uma amiga. A gente estava falando sobre tratamento, ajudar as pessoas, e ela deu uma frase que me lembrou um pouco. Ela falou assim: ninguém pode levar o outro onde não foi ainda, né? Claro. A frase é ótima. Basicamente é isso que você falou. Então, exatamente. Não é que a ideia seja ótima, todo mundo quer viver em paz, só que é o tal do Parabellum lá, né? Se quer paz, prepare para a guerra. Claro, né? mas isso é uma lei universal. Se você pensar na perversidade... Isso não quer dizer que você é agressivo ou violento, isso quer dizer que você está querendo não ser, inclusive. Né? Isso quer dizer que você pode ser, mas você tem capacidade de decidir não ser. O cara que não sabe defesa pessoal, ele não tem essa capacidade de decidir não ser. Quem decide é o medo dele. Sim. Todo bicho acuado é perigoso. A maior parte das violências vem e acontecem porque as pessoas não sabem o que fazer. Se sentem acuadas e explodem. E você nem... Isso é tão perfeito, porque a gente tem um determinado episódio que a gente falou sobre bullying. E o grande ponto do bullying, a gente falou justamente isso, porque o bullying hoje, é uma visão minha, acho que tem sido maltratado nas escolas, porque o bullying sempre quer se castigar o que faz o bullying. Só que, na verdade, quem fez o bullying é porque ele detectou a fraqueza no outro. Então, mas isso vem da perversidade, André, do ser humano. O ser humano é perverso. Sim, não, mas o meu ponto é, eu não estou dizendo que ele não tenha, mas eu vejo muito pouco se discutindo o seguinte, como é que eu ajudo a fortalecer todos? Porque se tiver todos os alunos... Equivalentes, esse perverso, o perverso normalmente não é burro, ele vai olhar e vai dizer assim, ali não tem lugar para mim. Claro. Né? Você vê esses países, esses imbecis. Tom Jobim falava uma coisa que eu adorava, né? Que ele fala assim, de que adianta as fronteiras se o urubu passa por cima? Né? Aí você vê, os Estados Unidos tem tantas bombas atômicas, o outro tem tantas também. Pô, 2 já acabam com o mundo. Sim, mas eles ficam numa brincadeira, como se fosse um jogo war, de poder. Mas é um exemplo interessante. Então tem aquele equilíbrio. A tal da paz no mundo, ela existe porque existe a bomba, né? É um negócio... Exatamente. A paz do mundo existe porque existe quem, pelo poder da força, mantém a paz. Essa que é a verdade. Nem que seja... Isso é uma infelicidade. Sim. Agora, essa infelicidade só existe porque as pessoas têm mania de inverter as coisas. Né? É o que você falou. Eu não vou fazer luta porque luta é violento. Não, faça a luta para não ser violento. Sim. Né? Porque se todo mundo tivesse essa percepção, porra, quem quer brigar com quem na rua? Fazer o que aonde? Para quê, cara? Né? Aí você vê o Mundo Animal, aqueles programas, né? Aí você pega aquela manada de gnu, manada de zebra, que gente, né? E tem aquele gnu que é forte, né? É o macho alfa. Isso. Todas as gnu a fêmea, não sei como é que fala isso, querem ele. Ele é um cara dourado, um bicho valente, forte, peito forte, rico, um gnu como poucas pessoas viram no mundo. Um gnu maravilhoso. Até louro, cabelo louro, gnu de cabelo louro. Mas vai ter um leão olhando para ele assim, ó, quietinho assim, ó, esperando na hora ele pegar ele. E se você vê, cara, como é que funciona a brincadeira dos macho alfa mesmo, dos caras que matam para comer, um leãozinho tá sempre brincando de briga com o irmãozinho. Sim. Né? E o gnu tá se esfregando, fazendo um carinho no outro. Então, porra, cara, isso é a lei da natureza. É a lei, tem um princípio, uma outra coisa que se discute muito da história da educação, hoje tem tal da positiva, não sei o que positiva e tal. Não, que não pode deixar as crianças, porque os meninos têm essa coisa, crescem brigando e tal. Mas é justamente porque ele já começa a ter noção do que dá e o que não dá. Isso é o DNA da pessoa, a gente foi criado para isso.
eu tinha essa brincadeira com meu filho, até brinquei com as minhas filhas também, mas sempre falei isso, porque se um dia que você acontecer, e infelizmente o perverso, ele não te avisa, ele vai te dar um tapa, eu quero que... Primeiro que você sabe a dor e como... E tome uma reação e já pense o que fazer depois. Porque quem não sabe vai se assustar, vai cair, vai... Não, e vai acabar ali. Aí vem os traumas. Aí vem os traumas. Aí vem todos os problemas, né? E aí, pegando um pouco de trauma, eu lembro que a gente conversou e ia te pedir para contar um pouquinho, quer dizer que hoje você tem uma academia em Vargem Grande, uma na Barra da Tijuca, e na Barra você falou muito sobre... quer dizer, são pessoas que chegam chegam muito mais... Não é aquela pessoa normal que chega ali para lutar. Você tem muitos casos de... Não, todas elas. Na Barra, a gente tem uma sala, né, que atende com a psicanálise, né, com a psicologia, através da Patrícia. Então isso é até interessante para vocês saberem, porque que a gente está falando que acaba que se bebe de tudo um pouquinho no mesmo espaço. Né? Então, quando a pessoa vai lá e a pessoa que fala que hoje em dia não tem problema, ela está mentindo. Não se preocupe, porque a gente tem número que a gente já lançou aqui, 80% da população todo mundo tem problema. Tem algum problema mental. Então, o que acontece? Não, a vida até de se entender, de se compreender, né? Você pega vários filósofos, Jung fala disso, fala das sombras e da persona, Schopenhauer fala do outro, tudo, quando se junta tudo, é sempre alguém que não aceita o seu próprio eu e cria um personagem para ser aceito pela sociedade, aí de repente olha para trás, não vê ninguém, não se acha, não se encontra, e fica perdido, né? Então, o que acontece? Quando você está... ali, como é que funciona? Você tem a sala de atendimento, né, psicanalítico, e você tem o jiu-jitsu terapêutico, que eu chamo, né? Que é onde a pessoa que realmente não estaria fazendo uma competição, não estaria naquele clima, né, que eu não acho nada de errado, eu acho diferente, são coisas diferentes. O jiu-jitsu hoje você separa em várias vertentes. Você tem o jiu-jitsu competição, né, que tem as regras da competição, etc. O cara precisa ser um atleta. Você tem o jiu-jitsu usado no MMA, vale tudo, né? Porrada. O cara também precisa ser atleta. E você tem o jiu-jitsu terapêutico, que eu chamo, que é um jiu-jitsu para você se defender de um leigo na rua. Um leigo. Você vê que a briga de qualquer pessoa na rua é um caos. Os socos vêm desordenados, as pessoas vão... Até agradecemos os vídeos que vêm, os memes, que chegam a ser engraçado, realmente. É uma coisa ridícula. Então, por isso que eu falo, uma luta com quem sabe um pouco... Todo conhecimento que você adquire um poder. Interessante. Todo, né? Eu estudei muito matemática. Eu tenho mais poder que você que não estudou. Eu estudei filosofia, eu tenho mais poder que você. Eu estudo defesa pessoal, eu tenho mais poder que você que não sabe nada. Entendeu? Então, o que acontece? Aí vem a coisa do professor também, saber direcionar. Uma coisa que eu tenho muita preocupação com meus alunos, eu falo assim, eu quero que vocês todos sejam bons lutadores, mas também bons educadores. Faço questão que todos sejam assim. Aonde que ele é um bom lutador e um bom educador? Se ele sente que ele tecnicamente está melhor que o outro, ele, em vez de já querer finalizar um cara e acabar com ele, ele vai ensinando o cara. Não faz isso não. Se você botar a mão aqui, eu vou pegar assim, vou pegar assado, faz assim, faz assado. Então, naquele ambiente ali, não tem aquela coisa do cara se sentir diminuído com absolutamente nada. Sim. O cara não se sente menosprezado, não se sente diminuído, assim, nada. E está aprendendo. Está aprendendo uma situação que vai fazer bem para a vida dele. E está descobrindo que coisas que ele pode fazer que ele nem imaginaria. Claro, né? Aí é que eu falo do entendimento através da biomecânica. Se você consegue entender a biomecânica do seu corpo, uma luta é quase aquele livro com aqueles pontinhos, que você vai ligando um no outro, forma um desenho. Cara, um movimento cai no outro. É impressionante. Um movimento cai no outro. E quando você descobre, como não é a posição em si, eu não gosto nem desse nome. Eu gosto de usar o nome soluções. Você tem que ensinar ao teu aluno o sistema de autodefesa. A autodefesa é um sistema. Onde tem base... Tem um início, meio fim, tem uma lógica. Tem sequência, tem uma loja, é um sistema. Então não adianta eu chegar, faz essa posição assim, você não vai saber em que momento você vai fazer aquilo. Você não vai saber se aquilo der errado, o que você vai fazer na sequência. Então eu procuro ensinar ao aluno um sistema. Entendi. Entendeu? Ligado ao entendimento biomecânico dos movimentos. E daí o que você tem conseguido tirar é que eles conseguem levar isso para a vida deles. Para a vida deles.
melhora as coisas mais simples, relacionamento. Melhora a parte cognitiva deles, melhora a segurança deles, melhora a forma de ver a vida, melhora a forma de pensar no outro de uma forma mais humanística. Porque o cara pensa, pô, mas esse cara não faz nada, rapaz, eu vou fazer o que com esse cara aí, cara? Eu vou dar um cacete nesse cara aí, vai me acrescentar o que é isso? Impressionante. O cara não faz nada, eu não vou se ver. Lógico, a gente não vai aqui expor ninguém, alguma história assim que te tocou mais nesse tempo, assim, de alguém que chegou e você viu realmente? Eu tenho alunos com autismo, né, e tenho alunos que já passaram por tentativa de suicídio e esquizofrênicos. Eu tenho tudo que é tipo de aluno, né? Você vê, achei curioso, até pelo autismo e o esquizofrênico, porque aí eu vou ter que levar o pensamento meio do... Claro. Até o que eu não concordo, mas pode falar. Ele está ali fazendo movimentos tal, ele não tende a, de repente, querer ser mais agressivo, mas ele consegue entender o controle? Depende. O autista pura curiosidade. Tem várias, né? O autismo você tem vários níveis, né? O esquizofrênico também. Né? Então, não adianta fazer nada disso sem o acompanhamento psiquiátrico ou psicanalítico. Ele tem que estar acompanhado com um profissional. Né? Até nas aulas, sempre tem um profissional junto. Porque você não sabe a reação dele. Sim, esse é o problema. Você não sabe, né? Então, quer dizer, se o esquizofrênico não está tomando a medicação certa, provavelmente ele pode ter um surto no meio da aula. Né? Então, eu procuro fazer os movimentos muito lúdicos. Então, não uso defesa de soco, uso mais da movimentação, de quebrada de mão, assim, de sair de qualquer coisa que assim. Até acho que para eles deve ser maravilhoso. É maravilhoso, eles se movimentam. Né? Eles estão ali aprendendo alguma coisa, estão entendendo dentro do mundo dele ainda, dentro do universo deles. O autista, ele é no suporte 1, por exemplo, que ele é uma pessoa normal, né? Mas depois também que enquadraram essa coisa assim do espectro autista, incluíram tanta coisa dentro disso que às vezes o cara nem autista está enquadrado como autista. Tem um monte de gente descobrindo que é autista. E às vezes nem é nada disso. Suporte 2 já dá mais um pouco de problema, né? Suporte 3 é um pouco pior, mas tudo tem jeito. Quando você tem afeto e carinho, que eu acho que isso é a mola propulsora do início de qualquer coisa, você olhar aquela pessoa ali e falar assim, cara, eu posso ajudar essa pessoa, pelo menos vou tentar. Que legal. Então, isso é que faz toda a diferença do negócio, entendeu? E você tem que ter paciência para ir entendendo eles. Não é no teu tempo. É tudo no tempo deles. Esse é o ponto, né? Então, às vezes, tem aula de 15 minutos. E às vezes tem aula de 2 horas. Você respeita o tempo deles. O tempo deles. É o tempo deles. Né? A atenção é curta, ele não fica muito tempo naquilo ali. Então, às vezes, ele se perde, tem que esperar ele voltar. Então, cara, é ter paciência, afeto, gentileza. Até a experiência para você deve ser interessante. Né? Não, eu chamo ele... São pessoas maravilosas até de se conviver. Eu chamo ele meus pequenos professores. Porque eles te ajudam, eles te devolvem muita coisa, né? Para você Nossa, aprender. Eu aprendo demais com eles. E que momentos se quiser explicar um pouquinho, quer dizer, eu comentei aqui, você tem uma história longa no jiu-jitsu aí também, com certeza quem é do meio conhece. Não sei se você quiser contar um pouquinho, mas e também em que momento você virou essa chave para... Cara, eu vou te falar uma coisa. Eu, quando saí da Harley Davidson, quer dizer, acabou minha gestão da Harley Davidson, veio minha separação... Isso é uma outra frente, o pessoal tá... Né? Não sabe. Eu fiquei muito tempo na frente da Harley Davidson no Rio de Janeiro, mais de 23 anos. Né? E quando isso saiu do meu controle, saiu da minha mão, e veio a separação, eu estava compondo muito, né? Estava compondo com o pessoal do Barão. Você agora tocou que eu ia deixar o teu para contar um pouco depois, mas quem olha esse cara grandão aqui, bravo, não sabe que ele é até poeta e cantor, então pode contar aí. Então foi uma época que eu estava longe da Harley, me sentindo muito deprimido, e coincidiu de eu ter acesso ao Rodrigo Santos do Barão, ao Rick Ferreira, a Beto Sarro, vários artistas, né? Vários artistas. Então a gente começou a compor muito, né?
E aí, essa coisa de compor muito, entrou o álcool, entrou... na área de droga, eu não usei droga, mas o uísque me acompanhava a vida inteira, né? Uhum. Só que no processo criativo ali, você fica ali, às vezes, a madrugada inteira e tal. Aí, nessa situação, me separei, porque a gente fazia show pra caramba também, aquela coisa toda. É um ambiente complicado, porque você não tem muito tempo. Aí, fiquei perdido, né? Uhum. E aí, fui trabalhar em Goiânia, na Harley de Goiânia. Me chamaram para fazer lá uma coisa na Harley de Goiânia. Eu sempre levei kimono e mochila para fazer essas coisas, procurar uma academia para treinar. Você já faz há muito, já era... A jiu-jitsu eu tenho mais de 40 anos. E aí eu sempre levava um kimono. Quase a tua idade. Tem 2 anos que eu faço jiu-jitsu. E aí o que acontece? E eu estava bebendo muito, né? Muito inchado de bebida lá em Goiânia, tava muito remédio, eu estava ferrado, bicho. Aí entrou uma mulher com um filho com Down, perguntou se eu dava aula para criança especial. Eu falei que dava, nunca tinha dado. Aquilo foi a maior irresponsabilidade da minha vida que me mudou a minha vida. Por quê? Porque eu fui tão absorvido por aquela criança, uhum. né, que eu procurei estudar. Eu falei, vou voltar a estudar. Aí comecei a estudar psicologia, comecei a estudar as patologias, comecei a estudar tudo, estava lá em Goiânia, depois fui para Brasília, depois fui para Salto Leci, morei lá um ano, minha vida foi uma correria. E eu fiquei tão envolvido com esse tipo de coisa. Porque eu estava tão assim, largado, e ela falou uma palavra que me deu um soco na cara. Ela falou assim, mestre, você dá aula para criança? Quando ela me chamou de mestre, eu não sou mestre, a graduação de mestre é de faixa coral para cima, eu não sou mestre, mas muita gente vê faixa preta, mestre. Mas quando ela me chamou de mestre, rapaz, aquilo foi um soco na cara que eu tomei. Assim. Quer dizer, não estou sendo mestre nem da minha vida. Nem vida. da minha vida, cara. Entendeu? Aquilo foi eu tomei um soco na cara. E aquele menino, Manuel, o nome dele, cara, afetuoso, ele carinhoso, e ele, cara, atendendo aos comandos todos e tudo, eu fiquei enlouquecido por aquele negócio. Aí comecei a estudar psicologia, comecei a estudar essas síndromes, comecei a estudar isso tudo. E aí a vida foi me levando, né? Aí ainda em Goiânia, o pessoal da Bola de Neve, de uma igreja, uhum. Não sei se é a igreja que fala, da Bola de Neve, que era longe, era no CIA, que era onde em Brasília o pessoal faz... Cidade satélite. Não, isso foi depois. Em Goiânia, me chamaram para dar aula lá para os dependentes químicos. Aí acabava o trabalho meu na Harley, eu ia para lá de noite para dar aula para os dependentes químicos. E aí já comecei, minha cabeça também já começou, eu falei, irmão, os caras dependentes químicos, precisam daquilo. Essa fragilidade de você depender de alguma coisa. Aí eu comecei a falar assim, eu tô igual aos caras. A vida foi te mostrando de uma forma interessante. Aí eu fui vendo que tinha gente muito pior do que eu ali. E eles depositavam em mim, de repente, uma coisa que eu falei assim, cara, eu não posso ser bêbado. Eu não posso beber mais. Né? Aí, quando eu saí da Harley de Goiânia, eu fui imediatamente contratado pela Harley de Brasília. Aí, imediatamente, o segundo dia que eu estava na loja, o pessoal da Bola de Neve bateu lá na loja, perguntando se eu podia fazer esse trabalho lá em Brasília também. Aí eu fiz também. E aí eu fui parando de beber. Porque eu falei, cara, que maravilha. Não faz sentido eu... Tava se curando e ganhando ainda. Então, não, eu não cobrava nada. Que legal. Não, nunca cobrei nada para isso. E aí aquilo foi me tirando do álcool, foi me fazendo estudar cada vez mais, foi me aprofundar cada vez mais. E foi te mudando também. Foi mudando, foi me transformando completamente, né? E basicamente foi assim. Então hoje, até meus alunos adultos, né, que não tem problema nenhum, eu tenho vários alunos sem problema nenhum, mas eles têm essa vontade de aprender a se defender também. Né? Sim. Mas não querem participar de campeonato, não querem participar de nada. Então, eu posso falar que todos os meus alunos, sem exceção nenhuma, são excelentes lutadores e são excelentes educadores. Todos eles. Fantástico. Porque eles têm essa cultura já incutida neles, assim, né? Esse afeto, esse carinho, esse entendimento, esse negócio. Né? Mas muito boa, muito legal essa história. Então isso tudo... A vida faz a gente mudar, né? Não,
O que faz a gente mudar é a gente perceber o que a vida faz. Porque tem gente que a vida te dá porrada e o cara continua naquela síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim. Né? Aí tá fudido, né? Não vai dar em nada. O que faz é o que... Não sei se foi Epicteto que fala isso, né? Eu posso estar errando o nome desses caras, mas não é o que a vida... É estoico, vai. Não é o que a vida te faz, é o que você faz com você, com o que a vida te faz. Sim. A vida tá aí, bicho. E a gente gosta muito, trabalha muito isso aqui, que cada vez mais você se conhecer, você entender seus limites, você controlar o seu mental e você é responsável pelo que acontece com você. É o raio do ego. Você tem que sair do ego e entrar no eco. O ego atrapalha tudo. Só que não é só que para você chegar a isso, você tem uma pista para... Você tem que querer e buscar isso internamente. Não, claro. Também. Primeiro você tem que querer. Depois você tem que entender se você consegue fazer sozinho. Sim, isso. Depois que você... Bom, não, sozinho eu não consigo. Então você tem que procurar ajuda de um psicanalista, de um psicólogo, você tem que procurar de um profissional para poder te ajudar. Né? A defesa pessoal, eu falo que é uma excelente ferramenta para dar esse suporte. Eu acho que é onde fecha o ciclo. Né? Quer dizer, você está com seus problemas, suas questões, você tem um trabalho bem feito com psicanalista, com psicólogo, você está tentando se entender, mas se você ficar só ali, sim, vai estar te faltando alguma coisa. E se você também só fizer a defesa pessoal, também vai estar te faltando alguma coisa. Concordo. Então é um ciclo que se fecha, que se as pessoas entendessem isso, cara, o mundo ia ser muito melhor. O exercício físico, de uma forma geral, eu acho que ele complementa totalmente o mental. Não, mas tem uma diferença. Eu ia falar, com o conceito da autodefesa, então... Sabe que eu brinco com meus alunos? Eu falo o seguinte: não quer fazer esporte? Vai nadar, jogar peteca, ping-pong, tênis, vai bater uma bolinha com os amigos no aterro do Flamengo. Né? É verdade. Agora, um esporte de luta é onde deixa você realmente entendendo os seus limites e os limites que você vai dar aos outros. É por isso que eu falo, o esporte jiu-jitsu é uma competição. Por isso que eu falo, a legítima defesa, você treinar a legítima defesa, você treinar como o jiu-jitsu foi criado. O mestre Hélio Gracie não treinou, não fez o jiu-jitsu para ser esporte, porra. Ele desafiava o mundo inteiro, né, para provar que a arte dele era melhor, mais eficiente que o boxe, mais eficiente que a capoeira. Ele queria a porrada. Né, e isso dava ele uma pessoa fantástica. Então, quer dizer, que eu brinco com esse cara, eu falo muito isso. Quer fazer um esporte? Vai jogar basquete, futebol, ping-pong, peteca no posto 6, vôlei, natação, tudo é esporte. Agora, se você faz um esporte de luta, aprenda o self-defense. Porque senão você está fazendo um esporte de luta sem lutar. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Tô, não. Você pode ganhar uma competição, não estou desmerecendo o esportista. Ok? Mas o esporte é uma coisa. Mas você sabe que... Você aprender a se defender é outra. Eu concordo com você. Eu gosto de esporte de uma forma geral. Eu acho que ele também é importante de uma forma geral. Mas faz sentido. Eu só ia pegar um ponto que você falou do esportista, porque eu vejo muito isso. Eu vejo muita gente que às vezes começa a fazer qualquer tipo de esporte e quer ser olha o cara na televisão e fala, não, mas eu não consigo jogar bem. Só que, na verdade, eu não vou ser aquele cara. Claro. Né? Só que eu olho pro esporte, e principalmente para a autodefesa, com outro olhar. Eu tenho que ter um outro olhar e respeitar isso. E também preciso de ajuda, aí sim, foi o que você falou, de uma academia, de um professor que respeite isso. Que entenda isso. Eu já fiz outras lutas, fiz taekwondo por muito tempo. Fez com quem? Eu já não lembro o nome dele mais, mas foi assim... Eu fiz taekwondo também com o Rodney. Eu não lembro. O taekwondo tem duas linhas, dois kins, né? Tem um kin. Eu fazia com um kin menos, que era o menos, tinha um kin que é mais... O mestre Kim tinha academia em Botafogo. Então, não era o de Botafogo, é o outro, que era do centro. O Roger era ali em Copacabana. Não, a pessoa que eu fui era um cara que eu acabei conhecendo, a gente criou uma amizade incrível. Ele falou assim, cara, eu vou voltar da aula
o que eu falei que tinha vontade de fazer, ele falou, vou voltar a dar aula por sua causa. Aí eu fui então, o aluno dele. Por que a gente que já tem uma amizade incrível, você não vai fazer aula comigo lá? Já tô... Você está procrastinando. Não, já andei pensando. Preciso tirar uma dúvida só de uns problemas físicos que eu tenho só para... Não tem problema físico. Sabe o que eu falo? A defesa pessoal não tem problema físico. Se entra um cara aqui para te agredir, você tem que se defender do jeito que você tiver aí. Sim. E eu não dou aula para um cara ser o super-homem, não. Eu dou aula para o cara se defender do jeito que ele é. E uma coisa que você... Aí, só para eu encerrar aqui aquela parte. Então, acho que tem essa coisa esportista que às vezes a pessoa desiste porque acha que... Não, e, na verdade, não é esse o papel, né? Claro. E a coisa de tudo que você falou aqui da autodefesa é que é uma possibilidade de você entender os seus limites, porque a autodefesa vai ser uma hora que você vai decidir, agora eu corro. Exatamente. Tem uma hora que você até vai saber assim, agora é hora de correr. Tem aluno para mim que fala assim, professor, como é que é a defesa de faca? Corre. Se o cara não for exímio atirador de faca de circo, você se deu bem. Eu sou alto também, grande, e é maior barato. Eu sofri uma tentativa de assalto em Fortaleza, 3 caras e tal. E todo mundo brinca, fica todo mundo perguntando, mas como desse tamanho que não tem? Eu falei assim, gente... não tem isso, não. É pior ainda. Eu falei assim, quero ficar com medo de você. O nível de violência que eles vieram, porque eles já acham que ele é muito maior. Então, ele não vai vir eu tenho até que tomar mais cuidado, porque Exatamente. é diferente do... E foi o que aconteceu, os 3 vieram, eu tomei um soco, caí, mas até não roubaram nada. Mas só que você começa a ter essa consciência e você... foi o que você falou, você começa a desenhar os seus limites, né? Só que você leva isso, eu trabalhei muito tempo em corporação, você leva isso às vezes numa discussão que você está tendo com um gestor ou com uma negociação, e você começa a medir, saber medir limites também, que tá de novo, está no seu controle. E eu acho engraçado essa coisa que você falou, quer dizer, você está discutindo às vezes uma negociação, um gestor, uma ideia diferente. Homens não discutem entre homens. Homens discutem ideias. Sim. Isso é diferente. Inclusive, para os dias que a gente vive, seria fundamental que as pessoas entendessem. Homens não discutem entre homens. Que é um processo filosófico, né? Não lembro qual deles que falou. Homem discute ideias. Então, você tem uma ideia, a gente debate uma ideia. Agora, para você ter um equilíbrio, para você ouvir uma ideia oposta à sua, primeiro você tem que ter conhecimento. Vamos falar de empresa? Você tem que ter conhecimento da empresa. Estamos discutindo qual é o futuro da nossa empresa. Você acha que, a moto X tem que vir com rodinha para o cara não cair? Eu acho que não. Né? O cara tem que aprender a se equilibrar. Não, tem que botar rodinha. Então, os dois têm conhecimento da empresa e os dois têm opiniões diferentes. Então, homens não discutem. As pessoas discutem ideias. É o famoso diálogo. Diálogo. Né? Você tem que ter capacidade emocional para... Né? E também você tem que ter também aquela hora que a gente brinca, né? Meu irmão, tá bom, eu entendo a sua ideia, mas eu vou fazer do meu jeito. Eu fiz Concordo com o que você falou, mas eu vou fazer do meu jeito. Há uma semana e pouco eu fiz fazer uma palestra sobre diálogo. E aí você acaba parando para estudar e um dos conceitos de diálogo é esse. Primeiro você entender até fisicamente. Você tem 2 ouvidos que estão na parte superior, né, que no meio tem o filtro, que é seu cérebro, para depois você botar para fora. E o grande objetivo é você ouvir do outro, ele ouvir a minha. Isso não quer dizer que alguém tenha que mudar ninguém. Né? Claro. Pode ser que eu assimile alguma coisa ou não, mas colocamos e saímos dali saudável. Quando era da Harley, eu era uma mesa com vários gerentes, né, várias pessoas, ficava mudo com papel. Aí eu via as pessoas colocando as opiniões dela e brigando, eu anotando. Anotando tudo. Né? Anotando a opinião de um, a opinião de outro, e tinha tempo para pensar, né? Porque eu não estou fazendo par da briga. Não estou vendo eles brigando, par da briga. Eu estou anotando e estou vendo ali, o cara falou isso, o cara falou aquilo. Depois, quando baixava a bola, que chega a hora que a bola baixa, aí eu começava a falar. Aí os caras já me escutavam diferente, porque eles sabiam que eu escutei fulano, logo que eu não ia lembrar, só não anotasse. Eu lembrava só, você disse isso aqui, eu acho que isso, aquilo outro. Sabe, já refletiu sobre isso? Baixou a emoção ali? Então eu nunca entrei numa discussão quando a discussão estava lá em cima. O
silêncio, cara, é a melhor discussão. Mas isso é um processo de autodefesa. Também se aprende com autodefesa. Claro. No sentido... Então, na minha cabeça, eu brinco assim, cara, tudo para mim é jiu-jitsu. Tudo. Porque o jiu-jitsu me deu tudo. Nas lojas da Harley, tínhamos 9 lojas na época, a gente treinava todo mundo, uma vez por semana. É mesmo? Então, o diretor treinava com o lavador de moto, porque a gente criava uma simbiose, uma egrégora ali. Cara, a gente tinha uma equipe imbatível. Fantástico. Porque era um treinamento, não de jiu-jitsu ficar rolando no chão, nada disso, mas treinava. Tá? Então, o faxineiro treinava com o diretor, o gerente treinava com o todo mundo tinha essa coisa, meu cargo é melhor que o seu. Eu abafava esse ego de todo mundo e todo mundo precisava entender. Se eu fecho uma venda com você, você está tudo feliz, pô, você vai no banheiro, a privada está suja. Porra, sim, sim. Aí você pede um café, está frio. De novo, é um sistema, né? É um sistema. A experiência é um sistema. A defesa pessoal é um sistema. Né? Você não pode limitar a defesa pessoal em posições. A defesa de tapa, eu venho aqui, agarra aqui. Não, isso é limitado. Eu tenho que entender que é um sistema em movimento. Aquilo está em movimento, um sistema. Eu tenho que saber como ir coordenando e direcionando esses movimentos. Que legal. Isso é o sistema da defesa pessoal. Então, quer dizer, a pessoa que não entende isso está ferrada. E quando ela entende, ela usa isso para a vida dela. Você está brigando com a tua mulher em casa. Você entende que aquilo ali não é uma briga que você está tendo com a tua mulher. Aquilo faz parte de um sistema que está acontecendo, que ela tem um motivo para estar assim, você tem um motivo, de repente, para não estar aceitando aquilo, você tem tempo para avaliar e responde amanhã. Você sabe, eu gosto muito disso. A gente está vivendo épocas de que tudo é muito rápido, tudo tem que ser muito rápido, né? E eu já ouvi muito isso, assim, às vezes as pessoas falam assim, não, porque fulano é acelerado, porque... E eu tenho uma linha tem coisa que eu até brinco, né? Eu vou trabalhar com alguém, eu falo, olha, tem coisa que você vai me falar hoje, mas eu não vou falar nada, porque eu preciso pensar... Preciso refletir. Porque não existe... Senão eu vou te dar solução simples e pobre, e não é isso que eu quero fazer. Mas, enfim, espero que as pessoas entendam que pensar faz parte também. Não, isso, cara, eu falo disso muito, tudo faz parte. Agora, você precisa ter tranquilidade, ter a mente tranquila, leve. Você não pode ser um louco, porra. Não faz sentido isso, não vai conseguir nada. Não tem nada na tua vida sendo assim. Né? E, normalmente, esse louco é gerado por medo, por ansiedade, por um monte de coisa. Né? Zé, acho que numa primeira parte, espero que a gente tenha conseguido mostrar para o pessoal que, infelizmente, acho que tem muita gente que mostra, às vezes, que a luta mostra uma outra face, que é o que vai para a televisão, tal, bobagem, que é ruim. Mas espero que a gente tenha mostrado o como a autodefesa, através de uma arte marcial, pode mudar a sua mente. Numa época que está se falando muito de doenças mentais, mas como de pessoas descontroladas, de como isso possa ajudar. Então, eu espero realmente que o pessoal tenha gostado e busque conhecer. Né? Eu queria aproveitar um pedacinho ainda também, porque o pessoal não conhece. Eu lembrei de falar, tem um livro também que você lançou com a eu não tenho mérito nenhum. Eu sei que é da Patrícia. A gente vai falar dele também quando ela vier. Eu não tenho mérito Mas nenhum. Eu sei que você é o muso ali do livro. A Patrícia... Patrícia Beltrão, que é uma excelente escritora, psicóloga, psicanalista, um ser humano que é um ponto fora da curva. Né? E ela, ouvindo as minhas histórias, e ouvindo meus amigos contando, e meu mestre falando, aquelas coisas todas, ela traçou uma trajetória da minha vida, de tudo que aconteceu na minha vida, né, pela visão da psicanálise. E o livro chama-se Para Ser Humano. Para Ser Humano. Que foi uma coisa legal, que eu achei o texto, o título interessante, porque não é para ser humano, é para. Porque é para ser humano e, ao mesmo tempo, um manual para que você possa... Né? E esse processo na minha vida de transformação que eu tive, ela conseguiu captar bem isso, assim, entendeu? Então, acho que é um livro interessante para outras pessoas lerem, porque é um livro simples, tranquilo de ler,
Foi um livro patrocinado pela Federação Americana de Jiu-Jitsu. Olha, não sabia. Eles patrocinaram, porque eles entenderam o propósito ali, o sistema, né? O quanto isso foi importante, o quanto isso ajudou e tudo. Então, agradeço até aqui o mestre Joey Moreira, que é o presidente da Federação de Jiu-Jitsu, que patrocinou o livro, né? Acreditou e patrocinou. E a Patrícia, né? A orelha do livro, quem escreve é o meu mestre, João Alberto Barreto, né? Que escreve muito bem, inclusive. E ela conseguiu captar esse processo de transformação, entendeu? Então, acho o livro interessante, que às vezes você vê a vida do outro, mas você se identifica, você aproveita alguma coisa daquilo. São as trocas, né? E a Patrícia escreve muito bem. A gente vai, se Deus quiser, a gente vai estar com ela aqui também para a gente... Vai ser muito mais interessante do que... Vai nada. Então... Ainda para o pessoal conhecer um pouquinho, então, além disso, escritor, poeta, tem um canal também no Instagram de poesia, você e ela? Eu tenho 3 páginas no Instagram, né? Tem uma página que é a Rio Jiu-Jitsu Old School, que mostra lá todo o trabalho que eu faço com o jiu-jitsu. Tem uma página que são das minhas poesias, dessas coisas tudo, que é Pensamentos Underline do Tempo. Ali você vai ver mais do tempo. Do tempo. Pensamentos do Tempo. Ali você vai ver mais de 16 mil poesias. Olha, tem isso tudo. Tem tudo. E, então, são essas 2 páginas. As academias ficam em Vargem Grande, né? E fica ali no Parque das Rosas também, na sala 204, ali na Barra. E é isso. Convido vocês a fazer uma aula experimental, quem quiser entender um pouco mais disso, porque eu tenho certeza absoluta que é um processo transformador na vida de vocês. Não, com certeza. E eu tenho certeza que a gente conseguiu aí passar para todo mundo. Você vê que loucura, né? Falamos de jiu-jitsu, falamos de mente e falamos de poesia. A gente falou de amor. A gente falou de amor, isso aí. E falamos de amor. A gente não falou mais nada, a gente só falou de amor. E dá para falar isso tudo, cara, traduzindo como amor. O amor né? existe em tudo que é lugar. É só a gente ter confiança, segurança para poder viver ele. Porque senão as pessoas ficam fugindo disso, cara. Fantástico. A pessoa fica fugindo do amor com medo, pô. Zé, obrigado de novo. Te agradecer aí. Ó, a mão. O cara é o tamanho da mão. Eu tenho uma mão grande, né? O cara parece uma pata, rapaz, de mula. Eu tinha um amigo que me chamava de... Ai, como... agora eu esqueci, mas era por causa da mão, assim. Sasquatch. Não, é quando o pessoal mais do início, o homem ali... Neandertal? Não era Neandertal, mas ele falava um outro... Homo sapiens? Sei lá, ele falava, pô... E tem até uma menininha do meu prédio, ela já tá uma moça hoje, né? Mas ela me chamava, teve um desenho, tem um desenho do cara que tem um mãozão também, e ela pequenininha olhava para mim e falava, fulano de tal... Até hoje ela brinca assim comigo. Não sei o que aconteceu, mas nasceu assim. André, foi um prazer ter vindo aqui, adorei o convite, obrigado. Gostei de poder falar um pouco do trabalho que eu faço. Falamos de tudo aí, falamos de tudo. E vamos em frente. Tá bom. Obrigado, queria agradecer aí a todos, pedir aí para curtir, compartilhar, passa aí para os amigos, para aquela tia que você, de vez em quando você gosta de perturbar, passa para ela também. E segue aí a gente, segue aí o Zé também nas redes sociais. E de novo, Zé, obrigado, vamos em frente. Valeu. Fica com Deus.